Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento hoje no ar para falar de trilhas como prática esportiva. Uma atividade que vai além do lazer. Envolve preparo físico, contato com a natureza e pode ser acessível. Quem está conosco hoje é a Karen Bassi, fisioterapeuta, ela própria trilheira, especializada em esportes que, entre outras atividades, atua em um grupo que auxilia pessoas com deficiência em trilhas. E quem está conosco também é o Ricardo Shimozakai, que é consultor e professor. Ele é especialista em acessibilidade e inclusão. O Ricardo é usuário de cadeira de rodas, o que não impede de fazer trilhas e de trabalhar para que pessoas com deficiência possam fazer trilhas também. Então, já quero começar a perguntar para vocês dois, começando por você, Karen. As trilhas podem ser para todos? Com certeza. A gente sempre tem essa visão, né, de que o ambiente de trilhas, quanto mais agregador ele possa ser ali, é melhor, porque é uma experiência única e todos têm que viver essa experiência. Então é muito legal a gente estar abordando esse tema aqui. E como que é essa experiência para você, Ricardo? E aí eu quero saber dos dois períodos, do período que você não usava cadeira de rodas, do período que você passou a usar. Como que começou o seu envolvimento com as trilhas? Antes de me tornar uma pessoa com deficiência, né, isso foi em 2001, eu já tinha muito gosto, né, por natureza e outras coisas mais. Eu fui escoteiro por 15 anos, então acampava e fazia caminhadas. Então isso já era algo de mim. E depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, um cadeirante, na verdade, eu quis retomar as coisas que eu sempre fazia e gostava. E foi a procura disso, né? É claro que muitas coisas, né, a gente ainda não tinha aqui no Brasil. Às vezes você até encontrava coisas lá fora, mas que você não tinha oportunidade no Brasil. Na verdade, a gente está em um desenvolvimento, né, aqui no Brasil para muitas coisas. Então, eu mesmo decidi pegar e trazer essas coisas que eu via lá fora aqui para o Brasil e tentar implantar. E não só de quem oferece, mas também tentar mudar a cabeça dos meus colegas com deficiência, porque às vezes as próprias pessoas tinham algum tipo de impedimento, né? Uhum. Daqui a pouco eu quero te ouvir mais sobre equipamento, sobre cadeiras para isso e também sobre essa mudança de cultura. Ô Karen, como que você começou a fazer trilhas? Nossa, aquela experiência básica, cachoeiras, né? Para chegar na cachoeira tem que passar por uma trilha, né? Mas aí comecei a perceber que o que eu mais gostava era a expedição, a jornada até o ponto onde eu queria. Até que você se submete a situações mesmo quando você não vai ter visual, né? Porque esse é um dos principais motivos. Eu quero ver o mirante, né? Eu quero ter aquele visual da serra. Às vezes o tempo fechado, vamos assim mesmo, né? Pela experiência é fantástica, uma experiência de superação pessoal, né? Muito boa em questões hormonais, libera dopamina, né? Serotonina, uma atividade física muito gostosa ao ar livre. E você se lembra qual foi a primeira trilha que fez com que você virasse aquela chave e pensasse assim, agora eu quero fazer cada vez mais? Nossa, eu te falar que foi uma bem simples, que é aqui em São Paulo, que é o Pico do Jaraguá. Bem simples, assim, você estaciona o carro, a trilha tem 4 quilômetros, mas foi o suficiente para eu sentir o contato e falar, quero mais. E aí comecei a acampar, né, fazer as expedições de mais dias. E para você, Ricardo, qual foi a primeira trilha que te despertou para a vontade de continuar nesse caminho? A primeira trilha, acho que foi alguma coisa simples também. Não lembro exatamente a primeira, mas já fui lá para Chapada dos Guimarães, onde eu experimentei um equipamento, né, uma cadeira de trilha, e lá no Panamá também. Uma vez quando eu fui dar uma palestra ali, a gente fez algumas experiências ali, né, com esse equipamento de cadeira de trilha, só que, na verdade, existem a ideia original dessa cadeira de trilha é francesa, existe há muito tempo. Uhum. Ela se chama Joelette. E há uma versão brasileira que é alguma coisa mais recente, né? Então eu já experimentei esses dois tipos de equipamento.
Quer dizer, são a mesma coisa, só que fabricados de forma com algumas características um pouquinho diferentes. E como que é, para a gente ter uma ideia da diferença desse tipo de cadeira para uma cadeira convencional de rodas? Vamos dizer que, para as pessoas conseguirem entender, essa cadeira de trilha, ela é como uma cadeira de rodas, mas ela só tem uma roda no meio, embaixo. Daí elas têm hastes para frente e para trás, e aí você é conduzido, né? São uma pessoa na frente e outra atrás para te levarem. E aí a pessoa com deficiência, vamos dizer que é um trilheiro passivo. Ele só vai sendo conduzido. E aí é uma coisa que você também acho que tem que mudar um pouquinho a sua cabeça, porque muitas coisas você não consegue fazer. Então, dependendo da dificuldade da trilha, eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. Então, eu vou ter que ir nesse modo passivo, né? Não seria aquilo que eu gostaria, que eu mais gostaria, quando eu andava, por exemplo, que eu subia. Mas agora, essa é a sua nova vida, né? Você tem que ter uma questão de aceitação daquilo que você consegue e daquilo que você pode aproveitar. E em relação a essa cadeira, que agora é feita no Brasil, inspirada nessa cadeira francesa, é muito diferente? Tem alguns pontos, né? Se você olhar, ela parece igual, né? Assim como se você olhar algumas cadeiras de rodas, mas tem especificidades aí que o pessoal aqui do Brasil, eles quiseram dar uma barateada, vamos dizer assim, no equipamento, nos materiais. Então, colocaram, vamos dizer que a qualidade de alguns pontos caiu um pouco. Algumas coisas não fazem tanta importância, mas tem alguns pontos. A cadeira de rodas, ela tem umas hastes que servem para quando você parar, né, para o pessoal não precisar ficar segurando sempre, seria como se fosse um pés, né? Uhum. Você pega, abre e ela fica ali, a cadeira parada. Nessa cadeira francesa são barras de ferro, né? Que são pesadas. E na cadeira brasileira, a Juliette, eles pegaram até um nome, são varetas de alumínio, que são muito frágeis. Acho que na Chapada dos Guimarães, a gente foi estrear o equipamento. Na primeira parada, o negócio já deu uma entortada, né? Então, é uma coisa que vai para a segurança. Uhum. Então, eles precisariam mudar algumas coisas, né? Algumas coisas não é tanto, quem sabe, para alguma coisa de conforto. Mas esse item, por exemplo, já é algo relacionado à segurança e precisa ser mudado. Sem dúvida, é algo para ficar atento, né? É bom que você tenha atenção com isso, até para trazer aqui para os nossos ouvintes que eventualmente estejam curiosos. É uma coisa mais acessível? É muito caro? Assim, a gente não quer saber o preço exato, mas é uma coisa que pode entrar ali na realidade das pessoas com deficiência? Eu acho que esse tipo de equipamento não é uma coisa que a pessoa física vá comprar, né? Porque é uma coisa que você vai usar muito esporadicamente. Dá né? para alugar isso? De repente dá para alugar? Não, mas o pessoal, né? Esse é um casal, né? Que trouxe essa ideia e começou a comercializar. Eles fazem um trabalho aí para colocar nos parques nacionais. Então, muitos parques nacionais já tem esse tipo. O Parque do Jaraguá, Chapada dos Guimarães, ali em Ilhabela. Eu até fui dar um treinamento para o pessoal. Então, acho que o que estaria precisando que eu falo, da informação. Às vezes, quando você vai procurar, por exemplo, a Chapada dos Guimarães, você não encontra informação de que ali tem esse tipo de equipamento que você pode utilizar, como você pode utilizar. Então, né, acho que isso eu falo no geral. Muitas ofertas de acessibilidade, às vezes não são informadas, as pessoas não sabem e a coisa não é utilizada. Aí, por isso que a gente chamou você para vir aqui. Agora a gente já sabe. Eu, por exemplo, não tinha noção disso. É uma informação super importante que muitos parques nacionais já contam com esse equipamento para pessoas com deficiência que quiserem fazer as trilhas também poderem ter essa experiência. Agora, Karen, preparação de pessoas para fazer trilha. E aí a gente está falando do público em geral. Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Como é essa preparação que eu sei que você faz também? Legal.
Eu vou, antes de falar da preparação, complementar a fala do Ricardo, que foi muito, muito boa, assim, muito importante e relevante, né? Realmente, a informação de que existe essa acessibilidade, ela tem que chegar mais, não só para a pessoa com deficiência, mas para treinar as pessoas, porque você precisa fazer uma capacitação para conduzir a cadeira, né? Então, também é importante que tenham essas pessoas, esses voluntários nos parques, para se cheguei ali e quero fazer uma trilha. Então, tem que ter alguém que consiga me conduzir, né, adentrar ali no ambiente da trilha com essa cadeira, com a Juliette, né? E aí o casal, né, que desenvolveu a cadeira, foi no intuito de não ser um custo do cadeirante, né? Não tem que ser para ele esse custo, ele não tem que ter a cadeira para vivenciar. O ideal seria que o próprio parque disponibilizasse, né? Porque isso é acessibilidade, né? É o disponibilizar o acesso a quem quiser acessar aquele ambiente. Então, só complementando a fala. Sobre a preparação, né? Bom, preparação a gente sempre vai olhar para aquele olhar, assim, né? De sofrer menos, porque o ambiente de trilha, ele demanda, né, fisicamente de você para subidas, descidas. Então, se você puder ter alguma atividade complementar, né? Que seja um funcional, que seja uma musculação, né? Porque ele vai além de andar, né? Então, a gente está falando de uma preparação geral. Eu estou caminhando, mas eu estou caminhando com inclinações. Às vezes eu carrego um peso, né, nas minhas costas. Pode ser de alimentação, pode ser roupa, pode ser barraca, enfim, depende da expedição. Então, é muito importante eu ter ali treinos resistidos, né, com carga externa. Então, que seja na musculação, que seja um funcional, que seja fazer em casa, do ambiente de casa, exercícios ali de agachamento, de subir e descer. Então, isso te deixa mais preparado ali para o ambiente de trilha, né? Como que é a sua realidade de preparação, quando você sabe que vai participar de uma expedição e no dia a dia, porque eu sei que você é uma pessoa muito ativa. Eu me preocupo, né, eu penso em fazer uma atividade física todo dia. Porque houve uma época aí que, vamos dizer, eu meio que relaxei e deixei a atividade física de lado. Mas aí eu comecei a perceber que a minha cadeira de rodas ela está ficando pesada. Eu estava começando a ter dificuldade para fazer algumas coisas. O negócio não é a cadeira de rodas que estava ficando pesada, era a minha condição física que estava ficando ruim, pela falta de exercício, né? Então, eu pessoalmente confesso que eu não gosto de fazer exercícios físicos, mas isso vai me tirar, vamos dizer, o prazer de passear, viajar. Eu não vou ter capacidade física suficiente para fazer o que eu gosto. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer para a saúde no geral. Eu acho que fazendo exercícios eu vou me prevenir, vou estar mais forte e não pegar algumas doenças ou coisas parecidas. Então, eu sempre procuro fazer. Acho que, para mim, pelo menos, do que eu vejo nessa... porque às vezes eu acho que mais importante do que fazer picos de exercício é ter uma rotina e fazer isso sempre. Então, é isso que eu procuro fazer, né? E o que você faz de atividade física? São exercícios de resistência? O que você gosta de fazer e costuma fazer, principalmente? Eu faço muito ali em casa, né? Já fiz academia, isso, mas por questões de, às vezes, de tempo e coisas, eu tenho pesos elásticos, eu comprei 2 equipamentos que são aí coisas mais específicas, que são tipo um pedal motorizado, né? Então, eu coloco ali e minhas pernas vão mexendo, porque senão, exercício de força eu não consigo fazer com minhas pernas. Mas elas precisam se exercitar. E tem uma cadeira que você fica de pé também, para circulação, para osso. Eu até, vamos dizer que eu brigo, às vezes, com alguns colegas em ter esse tipo de equipamento, né? É caro, não é para todo mundo. Certo? Mas eu tenho muitos colegas que têm dinheiro, gastam dinheiro com muita coisa e não fazem esse tipo de cuidado, que eu acho super importante. E para quem pode é um investimento na própria Isso. saúde, né? Daí esses exercícios, né? Então, força muscular, caminhada, então, alguma coisa de resistência. Então, sempre, às vezes eu considero, vamos dizer, alguns
algumas atividades de trabalho ou de lazer que eu vá caminhar e fazer muita força, já considero um exercício. Sim. Mas às vezes quando eu tenho que ficar lá em casa, por questões de trabalho também, eu sempre procuro fazer alguma coisa. Eu, vamos dizer, nunca fico um dia totalmente ocioso sem algum tipo de esforço físico, né? Muito legal. Karen, normalmente, quando uma pessoa te procura e fala, olha, eu quero começar um treinamento com vistas a fazer trilhas, não tenho hábito ainda e quero começar, quais são os primeiros passos? Primeiro passo é a gente pensando no cenário geral. Primeiro passo, vai lá, coloca um tênis e vai fazer alguma trilha simples. E aí me conta qual foi a sua maior dificuldade. O que é uma trilha simples, em termos de distância, de tempo de duração? Seria todos eles juntos, né? A quilometragem menor, então um nível de elevação menor. Então, se eu não tiver tanta subida, também não vai ser tão cansativo, né? E que ela dure menos, né? Então, no início, ali até 1 hora, já é muito tempo que a pessoa vai passar num ambiente de natureza, né? Tem algumas pessoas que não gostam, né? Eu falo brincando que o bichinho ou ele morde ou ele assusta, né? Então, por isso não comece com tanto tempo, né? Eu vou fazer uma trilha de 6 horas. Talvez você não vai gostar muito ali, né? Dessa experiência. Então, comece com algo menor e aí gostou, né? De fato, gostei. E aí começa a pesquisar locais de distância maior, talvez com elevação, né? Alguns lugares a gente tem no pico tem livros para você assinar, que é para registrar tua conquista, né? Chegando ali, inclusive com acessibilidade a gente também consegue levar PCD no cume, né? De algumas montanhas, eles têm a experiência de assinar o livro, então isso é muito bacana. Então só comece. E para as pessoas com deficiência, quando elas te procuram, como é esse treinamento, esse processo de introduzir essas pessoas nesse universo das trilhas? Depende da deficiência, né, que foi o que a gente conversou. Antes a gente estava comentando, o Ricardo mencionou, é um trilheiro passivo, exatamente, né? Se a pessoa está naquela condição da cadeira, na Juliette, no caso, que é o que a gente chama aqui, ela não vai participar ativamente da trilha. Porém, a gente tem algumas outras deficiências em que o próprio praticante faz a trilha, né? Então, se ele tem uma amputação, mas utiliza ali acessórios, né, muletas, deficiência visual, né? E aí tem algum colega ao lado, né? Um guia próprio para ele, só para ir orientando o que pode estar na frente, enfim. Então, depende da deficiência, a pessoa vai fazer isso sozinha e o preparo dela físico vai ter que ser mesmo, né? Firme ali para participar. A pessoa ali na cadeira, né? Na condição da cadeira, acredito que a parte de preparo, o Ricardo pode me corrigir, mas vai ser na participação para conseguir se manter estável, né? No momento em que a cadeira inclina muito, quanto mais força ali no braço tiver, melhor, né? Até para se segurar no tronco, né? Na falta de ativação do tronco também, né? Então, acredito que depende da deficiência, mas a preparação é para todos também. Como foi quando você começou a fazer as trilhas com cadeira de rodas, Ricardo? As trilhas também têm a dificuldade, porque tem trilhas que, na verdade, você consegue ir, eu consigo ir com a minha própria cadeira, eu não preciso, porque a dificuldade, vamos dizer, não é tão exagerada assim, e eu consigo ir empurrando minha cadeira. Ou, às vezes, eu vou precisar de alguma ajuda, mas não preciso de uma cadeira especial. E, às vezes, a gente, quando se vai para a natureza também, você pode encontrar muita coisa, como uma árvore caída no meio da trilha, e daí, quem sabe, você vai precisar de alguma ajuda, né? Mas, uma vez, acho que agora relembrando, né, uma das primeiras trilhas foi aqui para a Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo. A gente foi até, não só eu, com outro cadeirante e mais uma cega ali, uma cega também fazendo a trilha. A gente conseguiu, com uma equipe de apoio e tudo mais, vamos lá para Pedra Grande. Eu me lembro de uma coisa curiosa, porque a gente estava na volta, tentando ver o caminho. A gente não estava exatamente perdido, mas estava um pouquinho na dúvida. A cega, ela falou, o caminho é para lá, porque na vinda eu escutei o barulho da cachoeira, da água correndo, e eu estou vindo daqui. Então ela, vamos dizer assim, a gente com a visão, a gente não estava um pouquinho perdido, e a cega conseguiu dar uma direção. Então,
às vezes as pessoas com deficiência têm os seus, as suas capacidades que a gente às vezes nem espera, né? Exatamente, né? Consegue ali fazer uso de alguns sentidos que muitas Sim. vezes nós que enxergamos acabamos negligenciando, nem lembrando de usar, nem colocando em ação dessa maneira. Qual que foi a sua trilha preferida? Minha trilha preferida, eu não sei porque acho que isso daí não a trilha em si, né, assim como eu falo de viagens, às vezes não depende só do lugar. Às Aham. vezes a interação com as pessoas, dependendo de uma trilha que começa a chover no meio do caminho, quem sabe não vai ser tão legal como aquela que você fez. Ah, então eu vou reformular. Qual foi a sua melhor experiência, considerando tudo? Acho que foi essa a trilha lá do Panamá, né? Que eu pude experimentar pela primeira vez, né? A cadeira de trilha original e foi com o pessoal. E ali, como eu falei, eu fui para um evento, né? Fui dar uma palestra, era um evento sobre turismo acessível, encontrei vários outros colegas que trabalhavam com isso de diferentes países, então tudo foi muito gostoso, vamos dizer assim. E como que era essa trilha em si? Que tipo de cenário você encontrava? Era um tipo de trilha em que tinha atrativos, como a Karen mencionou no primeiro bloco, que às vezes a pessoa vai por causa de um mirante, por causa de uma cachoeira. Como que era? Não, nem tanto, era meio que no meio do mato, assim, descidas, subidas, Aham. o que tinha mais para ver ali era a vegetação, às vezes alguns animais, escutar alguns animais e ver, mas não tinha exatamente uma vista, a gente não chegou em algum destino, até porque era vamos dizer, um passeio que foi feito ali para o pessoal que estava participando do evento, né? Era para caminhar longas horas e tudo mais. Então foi um passeio mais curto, mas deu para ver várias coisas. Acho que a interação em ver a natureza e ouvir, ver os animais, principalmente às vezes para a gente que é da cidade e não tem tanto contato com isso, acaba sendo uma coisa genial, né? É muito bom. E Karen, em relação à segurança, né? Quais são as orientações para quem está começando a entrar nesse universo das trilhas? O que que a pessoa tem que levar em consideração para que seja uma experiência bacana e segura? Não tem como não tirar o mérito de guias, né? Então, no início, vá com guias, né, capacitados, que tenham ali o cadastro deles, né, oficiais, porque é um ambiente diferente, né? É um ambiente que pode ser hostil, você não conhece, então não vá sozinho de primeira, ou pelo menos vá com alguém que já tenha experiência no primeiro momento. Então, de cara, já diria isso, né? Tem a parte dos equipamentos que é relevante, Sim. então a gente mencionou aqui, a moça que você mencionou que foi a guia de vocês, né, com deficiência visual. Para eles, por exemplo, o tênis tem que ser com um grip maior, né? Quanto maior o grip deles, melhor para estabilidade. O grip, explica pra gente, é aquela parte do tênis que vai ajudar na aderência. Exatamente. Então, quanto mais cravinhos ali ele tiver para travar, para evitar um escorregamento, né, um deslize melhor. O uso do bastão, né? Então, são equipamentos que para um deficiente visual ele já utiliza o deles, né, no dia a dia para a frente deles, né? No ambiente de trilha, mais importante ainda. A importância também da cadeira Juliette, caso vá ser uma trilha que precise da cadeira, tem que verificar se ela tá tudo correto, ela foi reformada, né? Tá tudo bem, testar tudo antes de pôr para o ambiente, né, da trilha. Enfim, né, a gente pode crescer aqui a parte de segurança, mas acredito que os principais é o calçado ideal, né, para um ambiente ali, para você escorregar menos, porque pode acontecer mesmo com um calçado ideal, o uso do bastão, né, então isso tudo te mantém numa segurança maior também. E quando você compara, Ricardo, porque você tem algumas experiências muito interessantes, tanto de fazer trilhas aqui no Brasil, como fazer em outros países também, né? Quando você compara a situação dos parques, a situação de segurança, como essas pessoas são recebidas para as trilhas, quais são as semelhanças e diferenças que você percebe? Eu acabei lembrando de uma outra experiência que eu tive, foi lá em Palma de Mallorca, né, na Espanha. Ali é uma organização que ela tem várias atividades
pessoas capacitadas e equipamentos, né? Então eu subi uma montanha ali com um equipamento, só que aí é um equipamento motorizado, era tipo uma cadeira 4x4. Só que daí o negócio é que eu comandava o equipamento, então vamos dizer, eu não sou tão passivo assim. Eu não sou eu exatamente que estou escalando aquele negócio, mas eu estou no comando, né? E por assoalhos, ou pisos e coisas muito difíceis, né? Pedras e coisas. Então foi outra experiência incrível, né? Então a gente, alguns lugares tem um preparo, já tem uma consciência, mas aí é no geral. Não só de quem oferece, mas da própria pessoa com deficiência também. Já tem uma outra visão do que é acessibilidade, do que é ter uma deficiência. Espanha é um lugar muito bom, a Alemanha também muito bom. A gente tem outros lugares, aqui na América do Sul, vamos dizer, acho que o Brasil ainda é o melhor país. Mas acho que a gente tem muito a aprender, muita coisa a gente enrosca aqui com questões de políticas e outras coisas mais, né? Mas por isso que às vezes muita gente acaba indo lá para fora para poder vivenciar essas oportunidades que às vezes a gente não tem aqui. Então, por muitas questões. E reforçando de novo, a gente tem muitas oportunidades de passeios, não só de trilhas, de um modo geral, até de museus e de outras coisas que não são informados e que daí o pessoal não vai por causa da informação. Eu tenho trabalhado muito nisso, porque já é uma coisa um pouco mais fácil, mais difícil já foi feito, que é colocar ali a estrutura, ou não só para pessoas cegas, ter audiodescrição e libras para surdos, e esse negócio não é informado. Então tem a Alemanha, por exemplo, eles têm o Ministério do Turismo da Alemanha, no site deles tem uma página só sobre turismo acessível. Indicam passeios para todo o país, para todos os tipos de deficiência, para todos os serviços, hotéis, parques, transportes, agências. E daí, com isso, movimenta o turismo acessível, movimenta muito dinheiro. Claro, se houver condições, né? Poxa, que bacana. Quero terminar aqui com uma palavra sua, Karen, para quem quer começar a fazer trilhas, pessoas em geral, pessoas com deficiência. O que você diria para essas pessoas que ainda estão meio indecisas, que não sabem se é para elas, talvez tenham um pouco de medo? O seu recado. Eu ia falar se joga, né? Mas encare, né? Encare. Acho que eu usaria essa palavra. Bacana. E com preparação. Quero agradecer demais a participação da fisioterapeuta especializada em esportes, a Karen Bassi, que esteve aqui conosco, nos ajudando a trilhar esse caminho por essa atividade. Obrigada, viu, Karen? Eu que agradeço, Cássia. É um assunto que eu adoro e ainda trazendo a visão da acessibilidade, muito importante. E quero agradecer demais também toda a experiência compartilhada conosco pelo Ricardo Shimozakai, que é consultor e professor, especialista em acessibilidade e inclusão. Ricardo, muito obrigada. Tenho certeza que você inspirou muita gente que está nos escutando. Eu que agradeço. Quer dizer, essa é uma da ideia. O negócio eu fui inspirado no meu começo, eu quero inspirar outras pessoas agora também. Muito bom. Bem-Estar em Movimento conta com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.